Vamos então fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 17, no primeiro versículo, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amado Senhor, nós hoje vamos estudar, meditar neste capítulo 17, Senhor, de Deuteronômio, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo, ele ilumine, Senhor, esse texto para nós, de forma, Senhor, que nós venhamos compreender, Deus, o ensino aqui, e também aplique na nossa vida hoje, na nossa situação hoje, Senhor, para que nós possamos então conhecer mais a Ti, conhecer mais a Sua vontade, e sermos cheios, Senhor, de coração grato, cheio de amor e com desejo de obedecer o que o Senhor aqui designou para as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos para a Sua glória, para o nosso bem, com o perdão dos nossos pecados, em o nome santo de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para estudar então esse capítulo 17. Esse capítulo, ele é uma continuação, na verdade, do que nós já começamos a meditar, a estudar no capítulo anterior. Nós vimos aqui, eu falei para vocês que aqui o Senhor Deus, ele começa a falar dos ofícios que ele queria que em Israel fossem estabelecidos para a ordem, para a organização da nação. E esses ofícios é bem interessante que, de uma maneira até diversa de nós hoje, porque nós costumamos colocar em compartimentos a nossa vida, né? Então, por exemplo, as pessoas pensam muitas vezes assim: eu tenho a minha vida religiosa, e a minha vida religiosa ela não tem nada a ver com a minha vida social, com o meu trabalho. E muitas vezes as pessoas realmente vivem assim. Elas têm uma religião, elas vão na igreja, ou elas vão na sua religião, mas aquilo verdadeiramente não tem uma ligação com o resto da sua vida. Então, coloca um compartimento aqui. Aqui é a religião, aqui é a família, aqui é a minha vida social, meu trabalho, e o meu dinheiro, e assim por diante. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz assim: olha, a tua religião, ela é a tua vida inteira. A verdadeira religião, verdadeira no sentido, não de qualquer religião, mas a religião verdadeira mesmo. É aquela que serve a Deus, ama a Deus em todas as coisas, adora a Deus em todas as coisas. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, a honra de Deus. E aqui nós temos observado então que Deus tem falado muito sobre culto. Nós vimos semana passada no capítulo 16 sobre as festas. Havia ali as 3 festas, existiam as 3 festas que o povo teria que ir até o templo central, né? É o lugar ali que era o centro do culto. E agora nesse capítulo 17 nós vamos observar, irmãos, que continua falando do culto, da adoração, do culto puro, da questão da profanação do culto, que é a idolatria, e de que o culto deveria ser feito com todo respeito, com toda reverência, e também a idolatria deveria ser severamente combatida, inclusive aqui nesses dias, né, com a pena de morte. Mas, como no capítulo anterior, que falou também, irmãos, dos juízes, disse assim que eles deveriam estabelecer juízes em todas as cidades, no versículo 18 do capítulo anterior, e que esses juízes deveriam praticar justiça, não deveriam olhar para a face de ninguém, mas deveriam julgar de acordo com o que é correto, com o que é justo. Agora vai continuar falando aqui um pouco dos juízes, só que envolvido também com sacerdotes.
E vai falar, por último, irmãos, de uma figura que só vai aparecer um bom tempo depois na história de Israel, que é a questão do rei, aquele que vai reinar, aquele que vai, como os outros povos, as outras nações tinham também os seus reis, então Israel até aqui não tinha rei, mas tinha um rei que era na verdade o Senhor, mas que em breve seria estabelecido, também em breve não, um bom tempo depois, seria estabelecido um rei em Israel, que nós sabemos que acabou sendo o primeiro, na verdade, Saul, mas do coração mesmo de Deus foi Davi. Então, é interessante que aqui então fala-se sobre esses ofícios, juiz, sacerdote, rei, mas tudo muito atrelado com o culto, com a adoração a Deus, irmãos, mostrando que a vida de culto não é num compartimento, e a vida do juiz no outro, a vida do sacerdote no outro, a vida do rei no outro, não, mas que tudo envolve Deus, além do que está falando do sacerdote, quer dizer, veja que outra coisa também que mostra isso, quer dizer, o sacerdócio era um ofício eminentemente religioso, mas que está ligado ao juiz e está ligado ao rei também, na questão da fé. Então, esses três ofícios, eles se complementavam, e eles se complementavam no sentido da fé no Deus de Israel. E nós devemos pensar nisso, irmãos, nos nossos dias, com relação à nossa vida também. Ou seja, nós não somos pessoas cristãs apenas aqui na igreja, nós não somos pessoas apenas que aqui nós adoramos a Deus, cantamos hinos e oramos, abrimos nossa Bíblia, mas o nosso cristianismo é lá na nossa casa, é lá na nossa sala, na nossa cozinha, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa repartição. Nosso cristianismo, ele envolve toda a nossa vida. Então, esse é um ponto importante para nós pensarmos. Então, vamos começar a ler aqui o texto, irmãos, e aí depois nós vamos pontuando algumas outras coisas aqui que for importante nós pontuarmos, não vou poder, claro, o texto é muito rico, mas nós vamos apenas falar rapidamente aqui as coisas para a nossa edificação. Vamos ler o primeiro versículo. O primeiro versículo já traz uma riqueza enorme aqui, quando ele diz assim, Deuteronômio capítulo 17, verso 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Então, quando o povo fosse oferecer um animal, ele não podia trazer um animal, irmãos, com defeito, ou uma coisa má, uma coisa errada naquele animal. Ele tinha que trazer um animal perfeito, um animal que tivesse o corpo perfeito, o melhor animal, porque, irmãos, para Deus, sendo Deus quem Ele é, sendo o Senhor glorioso, santíssimo e o Deus de toda a terra, nós, o povo e nós também hoje, não podemos trazer para Deus o pior, né? Trazer para Deus o defeituoso, trazer para Deus, tanto para o culto aqui na igreja, isso se aplica logo aqui para nós, né? Qual é o sentido? Nós não podemos trazer para Deus o que é pior. Nós temos que trazer o melhor, porque é para o Senhor. O que Deus está falando aqui? Deus está falando, não tragam para mim o defeituoso, tragam o perfeito, porque é para mim. Assim, então, já temos aqui que o nosso culto não pode ser feito, o nosso culto não pode ser realizado, meus irmãos, defeituosamente. Claro que nós não somos perfeitos. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas a palavra de Deus está colocando que o culto, ele será um culto com todo o zelo, com todo o coração, com tudo aquilo que nós realmente apresentarmos a Deus de melhor, desde o nosso coração, a nossa atenção, a nossa força, tudo. Aqui nós devemos já fazer uma comparação com as nossas vidas, no sentido de que maneira nós estamos fazendo as outras coisas e de que maneira nós estamos tratando o nosso Deus. O que a Bíblia está falando é o seguinte aqui: se porventura nós estivermos tratando as outras coisas com mais zelo, com mais cuidado do que as coisas de Deus, nós estamos o quê? Nós estamos pecando aqui nesse princípio. O amor a Deus, o entendimento de quem Deus é, nos levará a sempre perguntarmos: isso aqui que eu estou fazendo é para Deus? É para a honra dele? Lembra que eu falei dos compartimentos? Não tem compartimento, tudo é para a glória dele. Mas quando nós pensamos assim, irmãos, o culto eu estou realizando de forma mais desrespeitosa, de forma relaxada,
do que outras coisas, ou estou sendo mais zeloso, mais dedicado com o meu culto? Esse é um ponto para nós aplicarmos aqui. Outro detalhe importante, porém, irmãos, e que nós devemos logo lembrar, é que o texto está apontando para Jesus diretamente. Porque quem é esse Cordeiro perfeito? Deus está dizendo aqui: venham e tragam para mim o animal perfeito. Porque, na verdade, o Senhor está dizendo: porque eu darei o perfeito, eu darei o melhor, eu darei o meu filho, o Deus homem, aquele que é glorioso, aquele que é Deus, mas aquele também que é homem perfeito, o Deus homem. Então, esse eu darei. E aqui o texto está apontando, irmãos, para a vinda desse Cristo que é sem defeito, e o Cristo que faz o nosso culto agradável a Deus. Porque, afinal de contas, nunca o nosso culto vai ser perfeito, mas o nosso culto, ele é agradável a Deus, e ele se torna, então, aceitável a Deus por causa de Jesus Cristo. Vamos avançar, irmãos. Vocês percebem que só esse primeiro versículo já tinha assunto para uma pregação, né? Mas vamos avançar. Veja o que diz aqui a partir do versículo 2. Diz assim: quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e o apedrejarás, o tal homem ou mulher, até que morra, por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui tem uma outra ordem de Deus, e veja de novo em relação ao culto. Aqui é um combate severo à idolatria, dizendo assim: olha, não aceita idolatria no meio de vocês. Se houver idolatria, o homem responsável pela idolatria, ou a mulher responsável, independente se é homem ou mulher, deve morrer de forma terrível, apedrejado. O que Deus está mostrando aqui, irmãos, claro que essa lei não é mais para os nossos dias, nós não somos chamados para apedrejar ninguém, mas era naquele contexto em que Israel era uma nação e que o povo deveria então prestar adoração a Deus, e que ali, como nação, aquilo deveria ser punido dessa forma severa, mas o princípio permanece, ou seja, que é gravíssimo. Na verdade, o mais grave de todos é o pecado da idolatria, porque já está logo no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus deve ser o nosso Deus, Deus deve ser o nosso Senhor, nós devemos adorar a Ele. Então, qualquer pessoa ali no meio de Israel que adorasse um Deus, ou adorasse até mesmo o sol, a lua, as estrelas, e for denunciado a quem? Às autoridades, aos juízes. For denunciado que existia alguém ali que estava praticando isso, então, como deveria ser feito? Não deveria ser logo ali determinada a condenação daquela pessoa, porque Deus é justo, mas deveria ser feita uma investigação. O versículo 4 diz que: então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e o apedrejarás. Ou seja, investiguem, sejam justos, não condenem o inocente. Inclusive, não basta uma testemunha. Em Israel tinha essa lei: uma testemunha não condenava ninguém, porque uma pessoa podia simplesmente, por maldade, denunciar alguém que ela não gostasse, e para matar a pessoa, para prejudicar a pessoa. Então não, tinha que ser pelo menos 2 ou 3 testemunhas, e as mãos da testemunha, veja a responsabilidade grandíssima, seríssima desse que acusou, deveria ser o primeiro a jogar pedra, o primeiro a matá-lo, porque ele estava ali se colocando diante de algo sério quando ele acusa uma pessoa,
tem que ser verdade. Porque nós vamos estudar, meus irmãos, mais adiante um pouquinho, nos próximos capítulos, que o que denunciasse uma pessoa inocente morreria no lugar dela. Dada a seriedade que é você, alguém difamar o outro, acusar o outro de forma injusta, procurando a morte do inocente. Então veja, irmãos, o que nós temos aqui de princípio importantíssimo? Em primeiro lugar, idolatria. Nós não somos chamados hoje, claro, para apedrejar ninguém, mas a igreja do Senhor tem que observar que a idolatria é um pecado seríssimo. Nós somos todo o tempo tentados à idolatria. Mas, na medida que nós vamos nos aproximando de nosso Senhor, conhecendo ao Senhor, sendo santificados ao Senhor, o que é ser santificado ao Senhor? É que você o adora cada vez mais, com o coração, com toda a sua vida, você o louva e você vai se afastando de todos os ídolos, você vai entendendo cada vez mais que o Senhor é Deus, que salvou você na pessoa bendita seu Filho Jesus, você o ama, você o adora, Ele se revelou a você como um único Deus, e você vai, então, combater toda a espécie de idolatria na sua vida. Você vai ser tentado a idolatrar um filho, vai ser tentado a idolatrar o dinheiro, até mesmo a sua ideia, qualquer coisa, mas nós vamos aprendendo cada vez mais que essas coisas têm que ser, esses altares têm que ser derrubados e toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. E perceba, irmãos, como as coisas estão vinculadas. No primeiro versículo diz o quê? Diz que não deve vir oferecer ao Senhor um animal defeituoso, porque ele é o quê? Deus, Ele é o Senhor. Então, o culto vai se tornando mais e mais zeloso, dedicado, cheio de amor, na medida que os ídolos vão sendo derrubados. Porque quando os ídolos existem, estão atrapalhando o culto, que as pessoas então viriam e trariam um animal defeituoso. Então, essas coisas estão vinculadas. Mas um outro aspecto importante aqui do texto, e é muito interessante nós falarmos, é que essa denúncia tem que ser verdadeira, porque aquele que realmente ama a Deus, vamos colocar aqui a situação, tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A acusa a pessoa B de idolatria, e acusação seríssima, e era pena de morte. Quando a pessoa A acusa a B de idolatria, ela está supostamente fazendo isso por um zelo ao Senhor, né? Só que tem um detalhe, irmãos. Se por acaso a denúncia for falsa, é só um aparente zelo ao Senhor. Na verdade, ela está odiando o seu próximo. Ela quer matar o seu próximo. Portanto, ela não está sendo zelosa com Deus, coisa nenhuma. É apenas uma vingança pessoal, uma maldade, uma perversidade. Isso mostra, meus irmãos, o seguinte, que quando realmente se adora a Deus, se ama a Deus, não se quer fazer mal para o próximo. Quando se ama a Deus, nós vamos agir com justiça, mas não com injustiça. Então aqui nós aprendemos logo o seguinte: quanto mais eu amo ao Senhor, mais eu quero o bem do meu próximo e mais eu vou agir com justiça com o meu próximo. Vocês lembram que os homens lá levaram a mulher adúltera para ser apedrejada, se fazendo de adoradores de Deus, de zelosos por Deus, mas na verdade eles eram hipócritas, adúlteros no coração, que não puderam apedrejar aquela mulher. Essa questão da hipocrisia religiosa, ou seja, parece tão zelosa, parece tão dedicada, mas na verdade, irmãos, é apenas para fazer o mal e apenas para se exaltar, para parecer como religioso, mas quer na verdade no coração fazer o mal, e é injusto. Não, irmãos. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração, o verdadeiro amor a Deus, ela zela pela justiça. Os juízes deveriam investigar, porque eles estão diante de Deus e não poderiam aceitar qualquer denúncia. E quem denunciou deveria fazer isso realmente em honra e zelo a Deus, para praticar justiça, para fazer justiça, e não com uma vingança pessoal. Há um outro ponto aqui interessantíssimo para os nossos dias. Nós devemos ter muito cuidado com o nome do próximo. Que Deus nos livre, Deus nos guarde de difamarmos as pessoas, porque você percebe que Deus zela pela justiça. O Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos tapar nossa boca, irmão, quando nós vamos falar dos outros.
quando nós vamos falar dos outros, mesmo na nossa intimidade, mas especialmente publicamente, porque diz respeito à vida de pessoas. Nós sabemos que nesses dias de internet, pessoas já morreram por causa de falsas denúncias na internet. Isso aqui, portanto, não é uma coisa nova. É a loucura do homem de querer fazer, muitas vezes por um zelo cego, pessoas que mentem, começam a mentira, e os outros sem fazer o que Deus está dizendo aqui, ou seja, investigar, observar, e uma pessoa, às vezes, inocente é prejudicada. Irmãos, o cristianismo verdadeiro combate todas essas coisas. Por amor a Deus, nós devemos ter cuidado com a vida do próximo. Se chega alguém e comenta alguma coisa do outro, nós devemos nos calar, não devemos propagar aquilo, porque nós não sabemos, não vimos. E quem realmente deve ser procurado num caso grave de crime, deve ser as autoridades públicas, que se faça uma denúncia, que se faça uma investigação, se esse for o caso de um crime, e mesmo nas questões que venham quebrar alguma regra, alguma lei que envolve família, ou que envolve trabalho, o que for, tudo deve ser feito, irmãos. Como cristãos, nós devemos zelar pela justiça. O que eu estou querendo dizer? Em suma, em resumo, que por amor a Deus e por respeito ao Senhor, nós não devemos falar nada do que nós não sabemos, do que nós não vimos. Não devemos participar nunca desse tipo de coisa. E quando tiver na nossa responsabilidade, chega uma denúncia que tem a ver conosco, ou que nós devemos fazer alguma coisa, nós devemos investigar. Nós devemos procurar fazer justiça. Ou buscar os canais de justiça. As autoridades, no caso. Mas nunca, absolutamente nunca,